Olá, uma ótima noite, aqui é Yoshiko Adomoto. Eu ensino mães a terem paciência e a criarem filhos obedientes sem usar a agressividade. Há mais de 30 anos, mãe, que eu trabalho tirando traumas e bloqueios em adultos. E quando eu vou investigar o que causa esse tipo de trauma, o que faz um adulto ser bloqueado, o que eu descobri é que os problemas começam lá na infância. Quando eu falo infância, muitas vezes vem desde o período da gestação, tem a ver com o processo de nascimento. Então, a infância não é só o momento em que seu filho sai da sua barriga, né? Mas a infância, no meu ponto de vista, começa lá desde o período que marca demais qualquer ser humano, que é a gestação. Então, muitas vezes, para investigar o comportamento do seu filho, seja nas mentorias que eu faço, dentro do treinamento chamado Técnicas de Reprogramação do Inconsciente Infantil, eu investigo muito o que aconteceu na gestação para te ajudar, mãe, a entender o comportamento do seu filho. Antes de começar a entrar aqui no assunto, eu quero saber se você é a primeira vez que está aqui assistindo a minha live, manda para mim, que é a primeira vez. E se você já acompanha meu conteúdo há bastante tempo, vai avisando aí, para suas amigas e amigos que eu estou aqui online, vai colocando joinha, vai colocando coraçãozinho, porque se o tema que eu coloco aqui para você tem sido útil, que você possa então compartilhar aí com as amigas que são mães, com os amigos que são pais. Eu vou começar respondendo uma pergunta que aparece com muita frequência, né? Muitas mães falam assim, por que você só fala para a mãe e não fala com o pai? Né? O pai não participa, o pai não é importante? Então, mãe, olha só, é claro, né, eu sempre falo que o processo de educação, o processo da criação do filho cabe aos dois, né? O que acontece, infelizmente, né, na maior parte do mundo, e no Brasil não é diferente, e graças a Deus tem mudado muito isso, tá? Mas, normalmente, os homens deixam esse papel, né, da educação, né, ou seja, na educação no sentido de conversar, de orientar, de dar um puxão de orelha, eles acabam deixando isso muito, né, nas mãos das mulheres, infelizmente. Né? Sim, o pai deveria ser muito mais participativo em todos os aspectos. O que acontece é que às vezes o pai acha que o trabalhar, o trazer dinheiro, depois chega em casa ele tem o direito de descansar e não fazer mais nada. Né? Deveria sim, né, os pais participarem, mas por que eu falo com você, mãe? Porque olha, a relação sua com seu filho e a do seu filho ou filha com você, você há de convir comigo que é muito diferente. Por quê? Porque o seu filho ele foi gerado dentro de você, né? Você sentiu ele dentro de você, ele fez parte do seu corpo. Então existe uma ligação que é algo assim surreal. Né? Eu falo que quando, né, uma mãe, né, tem um filho, nasce um amor que é uma coisa assim extraordinária. E é através desse amor que eu sei que eu consigo chegar até seu filho. É através do seu amor que eu sei que eu consigo proteger o seu filho. Então, não é que o pai não seja importante, ele é importante sim, mas a conexão de um filho ou de uma filha com a mãe é algo diferente. Não estou dizendo melhor nem pior, mas é diferente. A ligação com a mãe tem um outro quê, né, talvez assim, para explicar só mesmo quando você entende todo o processo da gestação, né, o que acontece nessa ligação que é tão forte com a mãe. Então, a criança ela sempre busca esse olhar de aprovação dos pais, né, ou seja, tanto do pai quanto da mãe, mas esse olhar em relação à mãe, ele tem um peso diferente, e isso faz toda uma diferença na forma como seu filho se sente em relação a ele mesmo. Então, mãe, se você já acompanha meu conteúdo, eu estou pedindo aí, vá avisando para suas amigas que são mães que eu estou aqui ao vivo, vai colocando seu joinha, e na live de hoje eu quero explicar para você por que o seu filho não faz aquilo que você pede. Né? É uma queixa que eu recebo de muitas mães, né? Fala assim, meu filho não faz aquilo que eu peço, eu tenho que repetir 1000 vezes, aí começam os vários rótulos, né, mãe? Que você acaba colocando, meu filho é teimoso, meu filho é desobediente, meu filho não me escuta. Eu sempre peço, né, mãe, muito cuidado com os rótulos que você coloca no seu filho, porque aquilo que você como mãe fala, ou aquilo que o pai fala, o filho ele não questiona, é uma verdade. Então, quando você rotula o seu filho de desobediente, quando você rotula o seu filho de ele nunca me obedece, isso acaba virando uma verdade. Né? Uma verdade porque ele assume isso como verdade e também porque você, como eu já falei em várias lives, mãe, você congela todo o olhar que você tem para o seu filho. Então, na live de hoje eu quero abordar com você as várias possibilidades, né, as várias causas que podem fazer você ter essa impressão que o seu filho não faz aquilo que você pede, né? Que eu sei que é uma queixa muito comum das mães. E eu começo falando uma coisa que eu sempre bato em todas as lives. O seu filho, ele não é um robô, né? Ele não não tem um controle remoto, um joystick,
onde você faz ou fala e ele imediatamente vai te obedecer. Tudo que eu falo aqui, mãe, é para que você não parta para a agressividade, para que você não perca a paciência, porque no momento em que você parte para a agressividade ou que você fica impaciente, você, na verdade, desfaz todo o canal de comunicação que é tão essencial. Você desfaz uma conexão com seu filho que é essencial para que ele te obedeça, para que ele te entenda, para que ele faça aquilo que você pede. Então essa queixa que você tem, meu filho não faz aquilo que eu peço, não é tanto um problema do seu filho. Esse é um outro problema, mãe. Você acaba olhando para o seu filho e pensando, ele é o problema, ele tem que mudar. E tudo que eu falo aqui nas lives é no intuito de você procurar entender mais da linguagem emocional e também estar atento ao quanto cabe a você fazer todo um processo, numa mudança dentro de você para ter aquilo que você quer do seu filho. Porque quando você usa de agressividade ou quando você perde a paciência para ter o que você quer do seu filho, na verdade, você até pode ter momentaneamente aquilo que você quer por causa do medo que você gera nele. Mas isso a curto prazo resolve um problema para você, mas a longo prazo você vai criar um problema ainda maior. Então, eu quero falar para você assim, sobre algumas possibilidades do porquê você tem essa visão de que o seu filho não faz aquilo que você quer. Então, para mães que estão mandando aí, que são aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Eu peço que continue me falando de onde vocês são, E você, mãe, que já acompanha meu conteúdo, se você gosta, me fala aí também se você tem gostado do que eu tenho colocado aqui, nas minhas lives, no conteúdo. E eu tô pedindo, avise aí para suas amigas que eu estou online, manda mensagem aí para elas, pedem para participar, porque o tema da live de hoje eu vou começar falando. Um dos motivos, mãe, qual pode ser uma falta de compreensão. Eu já falei em várias lives, eu vou repetir, que o seu filho ele não tem o cérebro pronto e maduro como eu e você temos. Então você tem que entender que o seu filho, aparentemente, quando ele está um pouquinho maior, parece que ele já entende, sim, ele já entende muitas coisas, mas ele não tem a mesma capacidade cognitiva, a mesma capacidade de raciocínio que você, como adulta, tem. Então, quando eu falo que um dos motivos pode ser essa falta de compreensão, é que muitas vezes o seu filho pode não entender aquilo que você quer que ele faça. Então você acha que ele não está fazendo aquilo que você pede, mas concorda comigo que quando você, como adulta, compreende o porquê de fazer alguma coisa, você fica muito mais aberta a fazer aquilo. Então você tem que entender compreensão não dentro da visão sua de adulta, mas a compreensão dentro de uma visão de uma criança. Então isso depende muito da idade da criança. Vamos pegar, por exemplo, um bebezinho, sei lá, 1 ano, 2 anos. Você concorda, que ele não compreende a maioria das coisas que você pede ou que você fala. Ele vai criando essa compreensão à medida em que ele vai crescendo e que ele vai observando como que minha mãe reage, como meu pai reage. Então, quando eu falo da falta de compreensão, mãe, é falta de compreensão dentro da visão de uma criança. Então, por exemplo, você quer que o seu filho sente na hora do almoço e coma lá o brócolis, a cenoura, o arroz e o feijão. Então, eu compreendo e você compreende que a importância de comer uma comida como brócolis, cenoura, arroz e feijão é porque é uma alimentação saudável. Então, se você parte do princípio que o seu filho compreende isso, está errado, porque o seu filho não compreende. Então, quando eu falo dessa falta de compreensão que muitas vezes faz o seu filho não te obedecer, tem a ver com uma interpretação errônea, mãe, que você tem, de que ele tenha que compreender que comer aquilo é importante para ele. Eu sei que é importante, você sabe que é importante, porque é uma alimentação mais saudável. Mas não espere que o seu filho compreenda da mesma forma que você compreende a importância, estou dando só um exemplo, tá, mãe? De uma alimentação saudável. Da mesma forma, você sabe por que ele precisa tomar um banho, por causa de higiene, por causa de doenças, por que ele tem que lavar a mão depois que ele brinca. Então, essa compreensão que você tem, porque você quer que ele cresça saudável, você não quer que ele fique mal cheiroso, ou você não quer que ele tenha alguma bactéria ou vírus na mão e aquilo entre no corpo dele. Só que o seu filho, ele não tem essa compreensão. É isso que você precisa entender. Então, quando eu falo de falta de compreensão,
cabe a você, como mãe, ajudar o seu filho, não através de uma lição de moral ou ficar explicando. Você tem que explicar tudo isso dentro de uma linguagem, de uma forma que o seu filho compreenda a importância, por exemplo, de lavar a mão ou a importância de comer comidas saudáveis. Então, essa compreensão é algo que você vai construindo dentro da mente do seu filho. Lembra que é um cérebro, uma mente que está num processo de aprendizado. Imagina um HD, um disco rígido de um computador, que não vem com informação nenhuma, ou quase nenhuma. Então você precisa colocar essas informações. E essa compreensão, mãe, principalmente para uma criança, é criada através de hábitos. Então, como que você ajuda o seu filho a ter hábitos? Você fazendo e mostrando para ele. E isso é uma coisa que eu chamo sempre a sua atenção, mãe. É muito importante que você, como mãe, como pai, tenham coerência, né? Do que adianta você falar para o seu filho, olha, precisa lavar a mão antes de comer se você não lava a sua mão. Do que adianta você falar para o seu filho que tem que comer brócolis e cenoura se você não come. Então, o seu filho, lembra que eu sempre bato nessa tecla, mãe, ele aprende muito mais pelo exemplo do que por aquilo que você fala. As suas palavras são importantes, mas aquilo que ele observa, aquilo que ele vê, faz muito mais sentido para ele. Então, muitas vezes o seu filho, ele não entende, ele não compreende uma ordem que você dá, um comando ou um pedido que você faz. E você brigar com seu filho, ou ficar nervosa, perder a paciência, ou repetir 1000 vezes uma coisa que ele não está compreendendo, é tentar bater, né? Não tem um ditado famoso que é malhar em ferro frio, né? Dar murro em ponta de prego? Ou seja, você está usando uma linguagem que não é adequada para que ele compreenda. Então você tem que ajudar o seu filho a compreender, né, aquilo que você quer. Você precisa ajudar o seu filho a compreender a importância daquilo que você precisa que ele faça, seja comer uma comida saudável, tomar um banho, lavar a mão ou arrumar o quarto dele. Então, esse é um dos motivos que muitas vezes faz você acreditar que o seu filho ele não faz aquilo que você pede. A outra coisa, pensa no seguinte, para você fazer alguma coisa, é claro que como adulta, lembra que eu falei, o seu cérebro já está desenvolvido e maduro, mesmo que seja uma coisa que você não goste muito, você sabe que tem que fazer, sei lá, limpar a casa. Eu sei que não é das tarefas mais agradáveis do mundo, né? Algumas mulheres gostam da parte de limpar a casa, outras gostam de fazer comida, e tem pessoas, e homens e mulheres, que não gostam, né? Mas você acaba fazendo por quê? Porque você sabe que você tem que limpar a casa, porque a sua família mora ali, você tem que fazer comida, porque, né, o seu filho não sabe cozinhar, o seu marido não sabe cozinhar. Então, mesmo contra a sua vontade, mesmo que não seja aquilo que te dá prazer, mesmo que não seja algo que você se sinta realizada, você acaba fazendo. É porque você tem um cérebro que compreende a importância daquilo, mesmo que para você não seja tão prazeroso ou até mesmo que seja desprazeroso. Eu não sinto prazer em fazer comida, mas eu faço a comida porque meu marido precisa comer, porque meu filho precisa comer. Isso é um exemplo, tá bom, mãe? Então, o que está por trás, né, de você fazer algo? Existe uma coisa chamada motivação. Então, o que te motiva a fazer alguma coisa? Muitas vezes, o que te motiva é algo muito prazeroso. Sei lá, vamos supor que você ame o seu trabalho, que é dar aula, né? Então, você tem uma motivação prazerosa, que é ensinar os alunos, ver as crianças aprendendo. A sua motivação, vamos supor que o seu trabalho seja... sei lá, você é advogada, né? Então você tem prazer, você sente né, aquele tema, até grande, o tesão de fazer aquilo porque resolveu o problema de uma pessoa. Então você é motivada, muitas vezes, por aquilo que realmente dá prazer. Ou você é motivada por uma necessidade, como eu falei, pode não ser prazeroso para você cozinhar, pode não ser prazeroso para você lavar roupa, pode não ser prazeroso para você passar roupa, mas você faz porque existe uma outra motivação, que é a necessidade, que é talvez uma obrigatoriedade que você se coloca no papel de mãe, no papel de esposa. Entenda que a motivação, a falta da motivação pode ser o motivo para o seu filho não fazer aquilo que você pede. E que motivação o seu filho precisa ter? Deixa eu só ver aqui uma pergunta para não me perder. Meu filho tem 29 anos, não fala comigo há 4 meses, porque tem uma dívida comigo e não cumpre, não gosta de ser cobrado. Bom, um filho de 29 anos que não fala com você e não paga uma dívida, mãe,
Então, tem uma conversa séria com ele, junto com o pai, para poder resolver isso aí. Eu estou falando agora de criança, tá? Então, vamos lá. Eu falei que uma das coisas, mãe, pode ser a falta de compreensão, agora eu estou falando que pode ser uma falta de motivação. Então, de novo, como adulta, você pode não sentir tanto prazer em cozinhar, mas existe uma motivação que não é a motivação prazerosa, mas é uma motivação por causa da necessidade, porque você sabe que as pessoas talvez dependam de você cozinhar para comerem. Agora, imagina uma criança, ela precisa se sentir motivada para também fazer algo. Né? E qual é a grande motivação para uma criança, para um filho pequeno? Né? Uma criança, ela é motivada por aquilo que para ela é divertido. Né? Uma criança, ela é motivada quando ela olha para você, mãe, e ela vê um brilho nos seus olhos, quando ela vê um sorriso no seu rosto. Isso é o que motiva uma criança. Agora, lembra que eu dei um exemplo da mãe que quer que o filho estude, né? Mas fica ali brigando com ele? Aliás, eu gosto sempre de contar a história de atendimentos, então vou pegar o gancho para contar para vocês de uma mãe que eu atendi esses dias agora, e ela falando também da dificuldade do filho estudar. Por quê? Porque ele adora pegar um celular ou um tablet. E eu falei, mãe, mas qual é a rotina que vocês têm, né, quando o seu filho chega da escola? Né? Então, que horário que ele estuda? Eu já tinha perguntado várias coisas para ela. Então, ok, chega em casa, qual é a rotina? É tomar banho para depois jantar? Janta para tomar banho? Ah, você, tem dia que a gente janta, tem dia que toma banho. Eu falei, mãe, primeira coisa que eu já te falei, eu vou bater na tecla de novo. É importante para o seu filho, lembra que é um cérebro que está sendo formado, que ele tenha uma rotina. Da mesma forma que não é legal você hoje colocar para dormir às 8, amanhã às 9, depois meia-noite, depois você quer que seja às 5. Não, o cérebro dele vai ser condicionado através de hábitos. E hábito significa ter rotinas. Então eu falo, se você chega em casa e num dia é para tomar banho, no outro dia é para jantar, você não está criando hábito. O seu filho, ele não sabe o que vai acontecer. Falei, então antecipa. Essa é uma dica que eu dou quando você quer que seu filho faça algo. Então, falei para essa mãe, vocês estão voltando no carro para casa. Então, você já conhece o jeito do seu filho. Então, já antecipe para ele o que vai acontecer. Meu filho, quando chegar em casa, você vai para o quarto, guardar suas coisas e vai tomar um banho. Depois que você tomar banho, a gente vai jantar. Então, se você já está antecipando aquilo que vai acontecer, o seu filho já vai colocando na cabeça isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa mãe falou o seguinte, e aí outro dia ele chegou em casa, ele pegou o tablet, e aí eu falei com ele que ele tinha que parar de ver o tablet para poder estudar. E aí ele fica naquela corpo mole e tal. Falei assim, mãe, pensa comigo. Você, supõe que você tenha um prazer imenso em olhar para o seu celular. E alguém fala para você, pare de olhar para o seu celular e vá fazer comida, que é uma coisa que talvez você não goste. Você vai ter boa vontade, você vai se sentir motivada para parar de olhar o celular, que é uma coisa que te dá muito prazer, para cozinhar, que é uma coisa que não te dá prazer? Ela riu e falou, não. Eu falei, então, se você deixa o seu filho ver o celular ou o tablet antes de estudar, você está criando um problema para você. Porque você vai ter que tirá-lo de uma coisa que ele gosta muito para fazer uma coisa que não é tão agradável que é estudar. Então, você tem que simplesmente mudar, né, a ordem das coisas. Então, chegou em casa, vai tomar banho, depois do banho vai jantar, depois do jantar, estudar. Depois que terminar as tarefas, aí você diga para ele, aí você vai poder olhar seu tablet. Entenda que o que acontece é uma mudança de perspectiva, ou seja, ele está fazendo a tarefa, mas sabendo que depois daquilo vai ter uma coisa que ele gosta. Agora, se isso inverte, ele olha primeiro o tablet para depois estudar, ele está olhando para uma coisa que dá prazer e pensando numa coisa depois que é muito chata, talvez a grosso modo, se eu me colocasse no lugar dele, é muito chata de fazer, né? E aí o que piora essa situação? Às vezes, mãe, vocês não percebem as coisas que vocês fazem e falam. Essa mãe me deu o seguinte exemplo, que nesse dia, né, então ela tirou o tablet do filho, já foi assim uma certa resistência dele, né, para deixar de ver o tablet para estudar. E aí quando ele sentou para estudar, ele falou assim, mãe, é muita coisa para ler, lê para mim. Eu falei, tá, e o que você respondeu? Ela falou assim, que respondeu, por acaso na escola a sua professora lê para você? Eu dei risada, falei, mãe, presta atenção.
Se alguém te respondesse dessa forma, se você manifestasse, nossa, eu tenho muita coisa para ler, e alguém do seu lado falasse assim, por acaso lá na sua escola a sua professora lê? Você ia gostar? Ela não conseguia perceber que aquele jeito que ela respondeu é um jeito muito crítico. Então, ou seja, além de tirar o tablet que é prazeroso para estudar, que é necessário, ela não se dá conta do jeito crítico com que ela coloca as palavras no momento de estudar. Então, é o que eu falo, que motivação o filho vai ter? Então, quando se fala da falta de motivação, é o que eu falei para essa mãe, que eu falo para você. Se seu filho está estudando, interaja com ele, demonstre interesse, sorria, né, por aquilo que ele está lendo, pergunte para ele. Eu falei, você não tem que realmente ler a matéria para ele, mas você pode falar assim, olha, é muita coisa? Tá bom, então faz o seguinte, você lê um pedaço, eu vou ler outro pedaço. E quando ele lê a parte dele, mãe, se interessa, pergunta, isso vai ajudar a fixar a coisa na cabeça dele. A hora que você lê para ele, depois peça para ele também explicar para você o que ele entendeu. Ou seja, no momento de estudar, você tem que fazer daquele momento ser uma coisa não pesada. Então já dei aqui vários exemplos de mães que brigam por filho para estudar. Eu pergunto que prazer, que motivação ele vai ter para estudar se toda hora é uma briga, se toda hora é bronca. Lembra que estudar, são poucas as pessoas que têm prazer em estudar. As pessoas estudam muito mais por obrigação, como talvez você limpe a casa e passe roupa e cozinhe por uma obrigação. Então, se é uma coisa que não é tão prazerosa, você como mãe precisa ajudar o seu filho a ter menos peso naquela atividade, ou seja, a falta de motivação muitas vezes é criada pelo jeito que você fala, pelo jeito que você conduz aquela situação. Então, para motivar, muitas vezes a falta de motivação é um dos motivos pelo qual o seu filho não faz aquilo que você pede. E quem esperar que ele se motive vamos pegar o exemplo de comer de novo. Você esperar que o seu filho se motive para comer brócolis ao invés de comer um doce, é meio contrassenso, né? Porque o doce, via de regra, é muito mais gostoso do que o brócolis e do que a cenoura. Então, você tem que criar uma motivação ou ficar atenta para não criar uma desmotivação ou um desprazer, seja naquilo, né? Não importa se é comer, não importa se é estudar, tomar banho ou lavar a mão. Se você parte para briga, se você parte para broncas, você só torna aquela atividade que deveria ser habitual cada vez mais desprazerosa, ou seja, ele vai criar cada vez mais resistência. Eu já contei, vou pegar o gancho para contar novamente, porque tem muitas mães que são a primeira vez que estão aqui, né? E olha, continua mandando joinha, continua mandando coraçãozinho, se está fazendo sentido o que eu estou falando. De um amigo meu que falou assim, é uma briga todo dia lá em casa para nossa filha escovar os dentes. Eu falei, o que faça do momento de escovar os dentes? Uma brincadeira, porque se você e a sua esposa brigarem com ela toda vez que vai escovar os dentes, cada vez menos ela vai querer escovar os dentes. Então, como é fazer uma brincadeira? Eu falei, pega você a pasta e a escova de dente e começa a escovar o dente, faz espuma na boca, chama a sua esposa para ver, peça para sua esposa interagir, dar risada, e tudo isso sua filha assistindo, ela presenciando. Aí a sua esposa também pega a escova, faz ali uma bagunça e tal. E ele no dia seguinte falou assim, acabou a birra, Yoshi, não tem mais birra. Eu falei, claro que não tem mais birra, porque vocês tornaram aquela atividade uma coisa prazerosa. Antes era uma coisa chata, era um momento de briga. E se você lembrar da live da terça-feira que eu fiz, quando você grita com seu filho, quando você perde a paciência, quando você usa de agressividade, você está criando registros na amígdala cerebral do seu filho. Ou seja, ele começa a perceber aquele momento como um momento perigoso. Claro que não é que você é perigosa para o seu filho, mas lembra que medo é medo, independente qual é a origem do medo, é um sentimento, e esse sentimento ele é ativado ali na amígdala, mecanismos de defesa, luta ou fuga, ou ele vai te confrontar ou ele vai fugir da situação. Então é muito importante você conhecer essa linguagem emocional quando você quer que o seu filho faça as coisas. Um outro motivo, vamos lá, talvez a personalidade do seu filho, lembra que cada filho, ele vem, eu falo que o filho nunca é um livro com todas as páginas em branco, ele vem com alguns traços de personalidade que tem a ver com a história familiar. Então, por exemplo, quando eu converso com você, mãe, eu vou procurar entender
né, qual é a história familiar, qual é a história ancestral. História ancestral, assim, qual é a sua história, a sua relação com seus pais, qual é a relação dos seus pais com seus avós. Então, o seu filho, ele tem um traço típico da personalidade dele. E muitas vezes esse traço, ele vem sendo acentuado por aquilo que acontece, por exemplo, no nascimento, com aquilo que aconteceu na gestação. Então, às vezes o seu filho, ele tem já de natureza dele uma certa aversão à questão do controle. Via de regra, mãe, pensa comigo, nenhum de nós gosta de ser controlado. É ou não é verdade? Você gosta de ser controlada? Se alguém tentar controlar você, colocar você dentro de uma caixinha, como que você se sente, né? E o mais interessante é que as pessoas que não gostam de serem controladas, normalmente são pessoas com perfil controlador. Essa é o que eu falo da incoerência, né? Então, pensa no seguinte, você não gosta de ser controlada. Via de regra, as pessoas não gostam de serem controladas. Nós acabamos cedendo algumas situações de controle por uma questão de civilidade, de convivência. Então a gente cede a controles no trabalho, às vezes a gente cede a alguns controles no relacionamento, né? Mas o seu filho, ele pode ter um perfil mais avesso ao controle. Ele pode ter, né, já vir de um histórico de gestação, já com, né, o sentimento da raiva um pouco mais aflorado. Por exemplo, se o bebê ele é tirado, né, ele é tirado antes da hora do nascimento dele, porque não importa se o motivo foi porque você precisou tirar, se foi porque foi um parto programado. Mas imagina o seguinte, ele estava ali confortável dentro do seu útero, e de repente alguém vai e tira ele dali. Então, isso gera um impacto emocional que você não tem dimensão, porque eu sei que você não conhece o que eu conheço. Eu estou te passando aqui uma informação, porque são mais de 30 anos trabalhando com traumas em adultos, e eu sei o que acontece quando um bebê ele tem um parto, né, demorado, quando ele tem um sofrimento na hora do nascimento, quando a mãe passa por sofrimento, por dor, né, quando o bebê é tirado antes da hora. Tudo isso impacta muito no perfil comportamental do seu filho, na personalidade, no jeito dele de ser. Então, muitas vezes o seu filho, ele tem uma certa resistência à questão do controle, de ser mandado. E aí demanda o quê, mãe? Você ter cada vez mais habilidade para lidar. Então tem um filho que é mais fácil de você conduzir. Tem outro filho que tem um pouco mais de dificuldade. Existe uma máxima na programação neurolinguística. Se você não sabe, mãe, eu sou trainer em programação neurolinguística. Então são vários estágios, né? O estágio maior é um trainer em programação neurolinguística. E uma máxima da programação neurolinguística diz o seguinte, a responsabilidade da comunicação cabe ao comunicador. Ou seja, se eu quero algo, né, seja uma negociação, uma venda, seja numa negociação de relacionamento, a comunicação, o comunicador, aquele que fala, ele é o responsável pelo resultado da comunicação. Normalmente a gente fala que o outro não escuta, que o outro é estúpido, né, que meu filho não obedece, né, que é o tema da live, mas entenda que isso, na verdade, é você tirar de você a responsabilidade de compreender mais o outro para chegar naquilo que você quer. Por isso que a outra máxima diz o seguinte, dentro de um sistema, dentro de uma relação, aquele que tem maior flexibilidade comportamental consegue conduzir, consegue dominar o sistema. E o dominar não é no sentido de ser mandona, mas é conseguir aquilo que você quer. Então, comunicação, né? Vamos pegar você, se você trabalha com vendas. Na hora que você está vendendo, você quer convencer, né, o seu cliente a comprar aquilo que você tem para vender. Então, você tem que ter habilidades para mostrar os benefícios do produto que você tem, que é diferente do produto que outra pessoa está vendendo. Dentro de um relacionamento, casamento, você conseguir que o seu marido te ajude a lavar louça. Então você tem que ter mais habilidade para conduzir para aquilo que você quer. Qual é o grande problema, mãe? Seja no seu relacionamento, seja com seu filho, como que você quer, como que normalmente você age para obter aquilo que você quer? Aliás, antes de continuar a live, eu vou querer que você responda. Eu quero que você interaja comigo. Você, mãe, que está aí no meu Instagram, você que está aqui no meu Facebook. Vamos pegar um exemplo típico que eu gosto de dar, porque é uma coisa que acontece com frequência. Relacionamento. Namoro ou casamento, não importa o relacionamento que você tem, o nome do relacionamento. Mas no relacionamento, quando você quer que o seu companheiro ou a sua companheira faça algo,
qual é o jeito habitual que você usa? Né? Se você quer que ele lave louça, ou se você quer que ela faça comida, como é o jeito que você tenta convencer a pessoa a fazer aquilo que você precisa ou aquilo que você quer? E parte do princípio que é uma coisa que ele não faz, ou que ela não faz, ou ela não gosta de fazer. Manda para mim, eu vou esperar aqui sua resposta, né? Então, eu falei para essa mãe, um filho de 29 anos que não fala comigo há 4 meses, tem uma dívida, não gosta de ser cobrado, então procure, mãe, mudar. Léo, eu acabei de falar, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, quanto mais você falar, né, culpar o seu filho e não olhar para você, para perceber o que eu posso fazer diferente para conseguir aquilo que eu quero do meu filho, você não ficar sempre numa guerra, né, sempre degladiando um com o outro, né, porque você vai num tom que ele acha que é uma cobrança. Cabe a ele mudar? Claro que cabe, mãe, mas você não consegue mudar o seu filho, ainda mais com 29 anos, mas você pode mudar o seu jeito, tentar de outras formas. Quanto mais tentativas você fizer, quanto mais você flexibilizar, pode ser que uma hora você consiga, pode ser que você não consiga de forma alguma. Então, aí você vai ter que usar de outras formas para conseguir. Mas lembra sempre que não importa a idade do seu filho, é importante que você tenha habilidades para se comunicar de outras formas. Essa mãe, que eu falei agora há pouco o exemplo do filho, não é diferente no relacionamento. Ela critica muito o marido. Eu falei, olha, se coloca no lugar dele. Se você critica, né, a pessoa não vai fazer. Então, normalmente, deixa eu ver aqui se vieram respostas, tá? Eu perguntei como que normalmente você faz. No geral, você tenta obter da pessoa aquilo que você quer criticando. Né? Ah, você nunca me ajuda, você nunca pega suas roupas e coloca na máquina, você nunca ajuda a lavar a louça. E você faz a mesma coisa com seu filho. Você quer que ele faça algo, mas sempre criticando. Então, e quando eu falo crítica, perceba que existe um conjunto de comunicação que não é só aquilo que você fala, ou seja, não são só as palavras. É o jeito, a forma que você fala, o tom de voz que você fala, a expressão que você usa. Então, se você imaginar alguém fazendo isso com você, falando o que você fala, no tom que você fala, com a cara que você fala, eu pergunto, você ia querer fazer? Então, é uma forma errada, né? Então, por isso que a responsabilidade da comunicação cabe ao comunicador. Você precisa estar atenta, porque às vezes você pode até falar, meu amor, por favor, lave a louça. Você pode até estar usando essas palavras, mas a forma pode estar sendo irônica. Ou o rosto que você transmite não é nada amoroso, não é nada afetuoso. Então, quando você usa de agressividade, quando você usa de crítica, quando você usa de rotulações negativas, você não vai conseguir o que você quer. Seja do seu companheiro ou da sua companheira e também com seu filho, principalmente com seu filho. Você precisa aprender a falar na linguagem emocional, na linguagem da criança. Né? Então, essa falta de motivação ou essa resistência ao controle, ela é vencida através de uma habilidade de você mudar a sua fala, mudar a sua comunicação. Né? Então, pensa no seguinte, eu falei na live na live de terça-feira passada, mas cabe o exemplo aqui também. Imagine que você vai para lá para os Estados Unidos, que seja, vai para os Estados Unidos, mas você não sabe falar inglês e você quer pedir uma comida. Né? Você falando em português, o outro não vai te entender. E o que você vai fazer? Se você realmente está com muita fome e você, né, falando em português, não está sendo compreendido, eu não tenho dúvidas que você vai dar um jeito de comunicar a comida que você quer comer. Né? Você vai desenhar, você vai gesticular. Eu já dei aqui um exemplo na live, né, de uma filha que me contou da mãe dela, que foi muito engraçado, né? Que elas estavam passeando na Disney e a mãe queria comer uma perna de peru, turkey leg, né? Mas ela não sabia pedir. Então, diz que ela chegava no restaurante, né? Batia na perna, né? Para mostrar que era perna e fazia glu, 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 glu. Então, veja bem, essa mãe, como ela não sabia pedir em inglês o que ela queria comer, ela mudou a forma de comunicação. E é isso que eu estou dizendo que você precisa fazer, mãe. Né? Se o seu filho, por exemplo, ele tem uma resistência à questão do controle, né? Muda a sua forma de comunicação. Né? Você tem que mudar o jeito de falar. Né? Uma criança de 10 anos já tem capacidade de entender as responsabilidades? Ela tem uma capacidade
sim, mas não a capacidade que você acha que ela tem. Então, continua valendo tudo que eu estou falando, mãe. Você tem que criar nele o desejo, a motivação, o interesse, e não é com discursos, não é ficando brava, não sabe, brigando. Você tem que muitas vezes criar formas de envolver o seu filho para entender o que é uma responsabilidade. Então, primeiro, você tem que entender o que é responsabilidade. Então, por exemplo, você quer que o seu filho, como parte da responsabilidade, arrume a cama dele. Então, você mandar arrumar a cama não vai funcionar de cara. O que é legal? É você fazer disso um momento seu com ele. Olha, meu filho, vamos aqui, vamos juntos arrumar a cama. E cria uma brincadeira nesse momento, mostra para ele como que é. E não espere que você fazendo isso uma vez, no dia seguinte ele vai começar. Lembra que é um cérebro em formação, precisa de criar hábitos. Mãe, eu sempre falo, nós somos seres de hábitos. Você é aquilo que você habitualmente faz, você é aquilo que habitualmente você pensa. Se você habitualmente perde a paciência, você é uma pessoa impaciente. Se você é uma pessoa que com frequência briga, você é uma pessoa briguenta. Ou seja, você tem uma raiva dentro de você. Então, você pode mostrar a responsabilidade para o seu filho, mas não de uma forma tirânica. É aos poucos, é mostrando, é incentivando, é fazendo junto. Então, eu falei da questão, olha, eu falei sobre a falta de compreensão, eu falei da falta de motivação, eu falei da resistência ao controle. Agora vamos pensar no outro quesito que pode ser a falta de tempo. Nossa, Yoshi, mas meu filho não tem falta de tempo? Dentro do mundo dele, sim. Da mesma forma que talvez você não faça coisas porque você não tem tempo. Ou você até, possivelmente, é uma daquelas mães que se sobrecarrega fazendo coisas mesmo não tendo tempo. Isso por trás desse comportamento, mãe, de você se sobrecarregar, deixa que eu faço, se eu não fizer ninguém faz, existe uma grande dor da sua criança, e isso é uma das coisas que eu trabalho, quando a gente tem a oportunidade de conversar, eu consigo ir te ajudando a trabalhar essa necessidade que você tem, porque é uma necessidade de se sobrecarregar de coisas. Então, o que seria a falta de tempo? Sabe aquelas mães e pais que querem que o filho, além da escola, faça futebol, natação, judô, kumon, aula de geografia, aula de inglês, aula de francês? Então, mãe, importante é que você deixe o seu filho ser criança. É importante, sim, claro, ele fazer algumas atividades, mas é importante você deixar um tempo livre. Então, quando eu falo, dos motivos pode ser a falta de tempo, é que às vezes o seu filho tem tanta coisa, você sobrecarrega o seu filho com tantas coisas, que ele não tem tempo para ser criança. Da mesma forma que você se sobrecarrega de coisas e não tem tempo para ser a melhor pessoa para você mesma. Então você acaba colocando também no seu filho uma série de atividades e demandas que não cabe para uma criança. Não estou dizendo que, como essa mãe falou, ele tem que ter responsabilidade? Tem. Mas calma, ele é uma criança, então ele vai fazer certo algumas vezes, não vai fazer certo muitas vezes, não vai fazer em muitas vezes, e você tem que ter a habilidade de ir ensinando e mostrando. Agora, quando você perde a paciência, se ele não faz aquilo que é uma responsabilidade, briga, esse não é o caminho. Aliás, esse é o caminho para que cada vez menos ele queira fazer. Então é o que eu sempre falo, mãe, estabeleça as responsabilidades e as regras e as consequências. Então, ok, a responsabilidade dele é arrumar a cama. Você vai ensinar, vai motivar, vai acompanhar, mas você pode depois com ele falar assim, ó, quando você não arrumar a cama, qual vai ser a consequência? Você pode criar uma tabela ali de vai perder X pontos, né? E quando tiver X pontos a menos, ele vai ter, sei lá, ficar sem o celular. O que eu acho que é muito mais saudável é você fazer o contrário. É cada vez que ele arrumar a cama, né, você colocar ali, ganhou 10 pontos, quando ele tiver 50 pontos, ele ganha, sei lá, um bombom, né, ou ele vai poder escolher onde vocês vão comer. Então, perceba que a nossa educação, a educação tradicional, mãe, que eu sempre falo, mude a forma tradicional de educar. A educação tradicional é a que você usa porque você aprendeu com o seu companheiro ou com a sua companheira. Você quer mudar o comportamento dele através da crítica. Ah, você nunca tira a louça, você nunca pendura a toalha. Ou seja,
Você consegue resultado ou consegue só cada vez mais desafeto, cada vez mais afastamento? Então, usa com o seu filho, né, para que ele faça aquilo que você quer, o elogio. Né? Então, seu filho, talvez na semana, 4 dias ele não arrumou a cama, mas num dia ele arrumou. Cara, elogia o dia que ele arrumou, ao invés de ficar só metendo a boca quando ele não arrumou. Quando ele não arrumar, ao invés de criticar, ao invés de xingar, fala, meu filho, olha, você não arrumou a cama, eu vou te ajudar, vamos junto comigo? E vai e arruma a cama junto com ele. Né? Ao invés de você brigar, ele vê você fazendo. Né? E aí arrumou, nossa filho, obrigado por ter me ajudado, né? Coloca um sorriso no rosto, coloca um brilho nos seus olhos, ele vai olhar e falar assim, nossa, minha mãe ficou feliz que eu ajudei ele a arrumar a cama. Talvez no dia seguinte ele vai ter vontade de arrumar, e se ele arrumar, faz festa, né? Então, a falta de tempo é porque às vezes você sobrecarrega demais o seu filho. Então, e quando ele está envolvido com uma coisa que para ele é prazerosa, aquele tempo para ele é importante, né? Então o tempo de prazer dele é importante. Então talvez ele não queira fazer por esse motivo. Então, de novo, cabe aquilo que eu sempre falo, mãe, que é a negociação. Uma mãe mandou uma pergunta aqui no Facebook, filho com TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção, é o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mãe, eu já falei em várias lives sobre isso, né? Para quem tem uma criança que tem esse transtorno, precisa de um acompanhamento com um psicólogo, muitas vezes precisa tomar um medicamento também orientado por um especialista, mas do meu lado, do meu ponto, daquilo que eu trabalho, o que eu entendo? Essa criança está demandando atenção, essa criança precisa que você, mãe, você, pai, deem atenção. E vocês às vezes não percebem que não dão essa atenção. É aquele exemplo que eu já dei. Ô mãe, tá, daqui a pouco eu olho para você, né? Ou ele quer te mostrar alguma coisa, tá bom, legal. E aí você continua fazendo. Você deu atenção? Não. Então, às vezes você não percebe que pela correria, pela sobrecarga de trabalho que você tem, pelo tempo que você quer ter para você, você não dá a atenção que o seu filho precisa. Déficit de atenção, no meu entendimento, é isso. Então, se você dá atenção, se você acompanha seu filho, a hiperatividade, ele não fica quieto. Então, cabe a você também criar mecanismos, criar formas, e isso eu ensino também dentro do TRI, formas de você começar a ajudar o seu filho a ter foco, a prestar atenção. E ele vai prestar atenção em quê? Aquilo que para ele é interessante, aquilo que para ele é motivador, aquilo que para ele é prazeroso. Então, se você briga com ele, ele não vai te dar atenção mesmo. Por quê? Porque você briga. Você gosta de dar atenção para quem grita com você? Você gosta de dar atenção para quem usa palavras pejorativas com você? Você dá atenção para quem te critica? Não. A resposta é não. Então, não espere que seu filho faça isso. Então, de novo, a questão do elogio, a questão de você saber, né? Lembra? A responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Falei sobre, muitas vezes o seu filho, ele pode também estar passando por questões emocionais, e o seu filho ele não consegue entender, né, o que acontece no emocional dele. Você como adulta muitas vezes não entende, então é importante você entender que o seu filho às vezes na escola tem um coleguinha que zomba com ele, às vezes tem a professora que ficou mais brava, não com ele, mas talvez com a classe toda, e aquilo, né, gera um impacto emocional nele. Pode ser que algum coleguinha bateu nele. Então tem N questões que podem mexer no emocional do seu filho e ele talvez não faça aquilo que você peça porque ele está, né, numa angústia emocional. Então o que é importante? É você ter sempre uma abertura para ouvir. De novo, quando o seu filho não faz algo no momento que você pede, você tende a perder a paciência, você tende a falar mais alto, você tende a mudar o seu rosto, você tende a criticar e você não se abre para o ponto principal de qualquer comunicação, mãe, que é o saber escutar. E o saber escutar não é só escutar as palavras, mas é saber escutar aquilo que muitas vezes o seu filho não consegue colocar em palavras. E eu digo que isso é importante, mas não é só na relação com o seu filho, em qualquer relacionamento, né? É você conseguir acolher, estar aberta a ouvir sem criticar, saber fazer a escuta ativa, né? Então isso é importantíssimo em qualquer relacionamento. Então, principalmente se o seu filho está passando por uma questão emocional, talvez por bullying, talvez porque ele não está conseguindo acompanhar, né, a matéria, talvez porque a professora fez algum comentário, algum colega fez algum comentário. E se ele fala com você, ou tenta falar, né, e aí você usa frases que às vezes as mães utilizam, né? Isso não é nada, isso é besteira. É errado, mãe.
Porque se aquilo é incômodo para o seu filho, talvez para você como adulto realmente não é nada. Talvez para mim também seja uma besteira. Mas para o seu filho aquilo tem um significado. E é um significado que afeta o emocional dele. Então jamais use esse tipo de palavras. É importante você entender que ele passa por conflitos emocionais, ele passa por angústias, ele passa por medos, ele tem inseguranças. E se você usa de agressividade, se você é uma mãe impaciente e agressiva, né, e lembra que eu falo, a agressividade não é só bater, a agressividade às vezes, né, no jeito de falar, nas palavras que você usa, né, o seu filho ele vai criar, ele vai passar por medos, por dores emocionais, e isso vai só cada vez mais afastando e dificultando a sua comunicação com ele. Para filhos adolescentes, que é uma pergunta que muitas mães fazem, eu como essa mãe, filho de 29 anos, é mais desafiador, por quê? Porque quanto mais o seu filho cresce, mais barreiras ele cria, mais defesas ele cria, né? E principalmente na fase da adolescência, aquilo que aconteceu na infância vai emergir, ou seja, aqueles sentimentos que ficaram sufocados, aquilo que você, sem querer, fez ele se calar, né? Porque a educação tradicional é você manda e o filho só obedece, assim que você foi criado possivelmente. Né? Ou seja, não havia abertura para você falar não ou para você discordar. Então, quando você age assim, mãe, na educação tradicional, quando você não dá essa abertura, né, você cala a voz do seu filho, não é a voz do falar, é a voz do coração, é a voz do sentimento dele. Então, é importante que você entenda que esses conflitos, a diferença de personalidade, né? Você tem um filho, de repente, que é mais falante, o outro filho... Atendi uma mãe que falava exatamente isso, falou assim, olha, o meu filho mais velho é igual a mim. Aliás, foi até interessantíssimo, mãe. Foi numa masterclass do TRI, que é o curso, o treinamento chamado Técnicas de Reprogramação do Inconsciente Infantil. Essa mãe colocando o seguinte, que o filho dela tem o TDAH, né, hiperativo, não gosta de ficar quieto, mas... É o que eu falo, quando você conversa comigo, eu consigo te ajudar a entender o comportamento. Né? Olha só, esse filho tem isso, e essa mãe, quando estava grávida dele, primeiro engravidou e ela não queria ter engravidado. Não que ela assim, não quis naquela hora, mas não era o momento que ela esperava. Eu falei, mãe, independente, né? Você pode não ter falado assim, não quero ficar grávida, né? Mas aquele momento que você falou, e agora? E aí eu comecei a conversar com essa mãe para entender quais foram os pensamentos dela quando ela descobriu que estava grávida. E aí veio, não vou poder continuar a trabalhar, né, entre aspas, vai me atrapalhar. A fala dela, resumidamente, é isso, meu filho vai me atrapalhar. Falei, então seu filho já vem com essa questão. Aos 3 meses, ela teve lá o descolamento de placenta, e aí ela teve que verdadeiramente ficar de repouso. Eu falei, mãe, então, e quando você ficou de repouso, qual que era a sua vontade? A minha vontade era de sair. Então, por que o seu filho é assim? Né? Esse filho dela, ele não quer ficar em casa, ele quer sair, ele não consegue ficar quieto, ele quer sair. Falei, esse é o desejo que você sentia grávida dele. Então, para você mudar isso, tem que trabalhar assim, assim, assim. Então, eu fui orientando essa mãe, né? Mas o que eu estou querendo te mostrar é que filhos têm personalidade diferente. Então, esse filho mais velho é mais assim. O outro filho, ele é mais um pouco antissocial, mais o perfil do pai. E aí, o que acontece? Ela, quando vai sair, sai com o mais velho, porque o mais velho é como ela. Né, gosta de sair, interage, não sei o quê. O filho mais novo já é mais, não gosta de lugar aglomerado, se irrita com barulho. Eu falei, pois é, mãe, esse é o problema. Você está aí do comodismo da sua parte, né, o seu marido não quer sair, você pega o seu filho mais velho, porque para você é mais fácil. Se coloca no lugar do seu outro filho. O que ele vai sentir? Então você tem que sair com ele também. Né, mas eu estou falando isso porque são personalidades diferentes. Né, então você tem que saber também entender, né, a personalidade, o jeito que é o filho, para saber como manejar. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, mãe, você é a adulta da relação, você como pai é o adulto da relação, cabe a você ter a flexibilidade, cabe a você fazer a mudança. Do que adianta você como pai, como mãe, criticar, meu filho não muda, meu filho não aprende, meu filho não faz. Isso não vai trazer resultado. O que traz resultado é você saber motivar, é você saber incentivar. E, como eu falei, né, muitas mães mandam perguntas, né, filhos adultos, como essa mãe mandou, filhos adolescentes, e eu recebo muitos questionamentos, muitas dúvidas, e eu não consigo, de verdade, responder a todas vocês. Gostaria, mas são, né, no meu Facebook são mais de 450 mil mães, aqui no Instagram mais de 33 mil mães, e eu tenho também as alunas do TRI, né, para quem eu dou uma atenção, porque elas estão dentro do treinamento que é para aprender a fazer a reprogramação do inconsciente infantil.
Então, o que eu criei junto com a minha equipe? Uma comunidade chamada Maternidade Consciente. É exatamente para você, mãe, que acompanha o meu conteúdo, que gosta do meu conteúdo, ou seja, você tem consciência de que é possível fazer diferente, você tem consciência de que está, de repente, né, num dilema aí, de comunicação, num entrave de comunicação. Essa comunidade Maternidade Consciente é para você, mãe, que muitas vezes se sente desamparada, né? O companheiro não ajuda, não tem muito apoio, você está naquela dúvida, está numa angústia, está numa indecisão do que fazer, de como agir com o filho, né? Está perdendo a paciência, está usando agressividade, depois se enche de culpa, eu não devia ter feito isso, você se compromete a não fazer e de repente está fazendo tudo de novo, né? Como muitas mães estão falando assim, eu não sei o que fazer, meu filho tem TDAH, meu filho tem TOD. Então eu falo, independente do diagnóstico, aquilo que eu ensino, ele vai contribuir muito com todo o processo que é necessário fazer, seja de medicamento, seja de um atendimento psicológico especializado. Né? Respondendo a pergunta dessa mãe, né? O filho ele precisa... Ele consegue entender responsabilidade? Então, todas essas dúvidas, sabe? Você se sente sozinha, você não sabe o que fazer, você já está perdendo a paciência, está cansada de falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Já está se esgotando, né? Não tem apoio. É exatamente para isso que a comunidade foi criada. É uma comunidade através de uma assinatura, a comunidade Maternidade Consciente. Você vai interagir com outras mães, elas vão compartilhar também os problemas delas e vão compartilhar as soluções. Você, dentro da comunidade Maternidade Consciente, mãe, vai poder mandar suas perguntas. E dentro de uma semana, a gente vai responder as suas perguntas. Então, você vai ter um direcionamento, né? É um direcionamento através de respostas para que você consiga que seu filho faça aquilo que você pede, para que você consiga manter uma conexão importante com seu filho, para que você resgate a conexão com seu filho que já é um pouco maior, adolescente, um adulto. Então, tudo que eu vou ensinar e falar dentro da comunidade Maternidade Consciente é para que você consiga criar, manter ou refazer essa conexão que é tão bonita e tão essencial para a saúde e o equilíbrio emocional do seu filho. E o que é mais legal, mãe, dentro da comunidade Maternidade Consciente, uma vez por mês, você vai ter uma mentoria comigo, ou seja, você vai poder mandar a sua pergunta, a gente vai interagir, eu vou entender o que está acontecendo e vou direcionar de acordo com a situação que você está vivendo, de acordo com como foi a gestação desse filho, como foi o nascimento, ou seja, você vai ter, né, nessa mentoria toda uma orientação, né, por mim, que há mais de 30 anos ajudo pessoas aí a lidarem com as questões emocionais. Tudo isso dentro da comunidade Maternidade Consciente. Então, mãe, a comunidade funciona por assinatura, ela é exatamente para você que tem dúvidas, é para você que se sente desamparada, é para você que muitas vezes não está conseguindo achar um caminho, né, para se reconectar com seu filho, é para você que quer manter uma boa comunicação com seu filho, é para você que quer que seu filho cresça emocionalmente saudável, para você que se preocupa para que lá na frente seu filho não escute pessoas de fora, né, e não escute o pai e a mãe que querem o melhor para ele, é para você que quer evitar que seu filho caia no caminho das drogas, do álcool, do desrespeito. Mãe, essa comunidade Maternidade Consciente é para você. Se você quer conhecer essa comunidade, manda o eu quero aí no Facebook, manda eu quero aqui no Instagram, que a minha equipe vai entrar em contato com você. Então é só você mandar eu quero, eu conto com a sua presença, eu conto com a sua participação, eu conto, mãe, com a sua divulgação. Divulgue para outras mães que existe essa comunidade chamada Maternidade Consciente, que é através de assinatura, um valor irrisório, mas que você vai ter a oportunidade de interagir com outras mães, vai ter suas dúvidas respondidas, vai ter mentoria comigo e, principalmente, você vai estar evitando para que lá no futuro, de verdade, o seu filho escute mais pessoas de fora, para que evitando que seu filho, né, descambe para o caminho de drogas ou álcool. Então, participe dessa comunidade. É só você mandar eu quero aqui nos comentários do Instagram, aí no Facebook, que o pessoal da minha equipe vai entrar em contato com você. Mãe, então, falei na live de hoje sobre, né, o que faz o seu filho não fazer aquilo que você pede. Dei as dicas para você e dentro da comunidade Maternidade Consciente, a gente vai sempre poder aprofundar esses temas com você. Muito obrigado, fique com Deus.